Os níveis de organização da ecologia, o conceito de habitat, o conceito de nicho ecológico, o que são os níveis tróficos? Estes são os conceitos de mais uma videoaula aqui do seu canal Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. Eu espero que você aproveite a aula. Aliás, eu espero que você esteja bem, não é isso mesmo? E é claro, se você gostar da aula, deixa um gostei, deixa um like, se inscreva no canal Videoaula de Biologia. E se for possível, né, meu querido, minha querida, divulgue o vídeo nas suas redes sociais. Vamos para a aula então, uma aula de ecologia. Muito bem, então, gente, tá aí, ecologia, níveis de organização da ecologia. Vamos ver quais são os níveis de organização, o que é isso de fato, né? Na verdade, os níveis de organização, gente, são os conceitos utilizados aqui na ecologia, como, por exemplo, o conceito de espécie, população, comunidade, ecossistema e assim por diante. São os pontos de partida ou simplesmente os conceitos utilizados para estudarmos o que a ecologia estuda. Olha só, o que a ecologia estuda? As relações dos seres vivos entre si, se são positivas, se são negativas. As relações dos seres vivos entre si, inclusive, caem bastante nos vestibulares e até no Enem, não é isso? A ecologia também estuda as interações dos seres vivos com o seu meio e é lógico que as consequências dessas interações para o meio ambiente e, é claro, para as demais populações de seres vivos e até para o próprio e especialmente para o homem, para a nossa espécie, não é isso? Sem dúvida alguma, a nossa espécie é a que mais interfere no meio ambiente. A gente sabe disso, a gente tem visto isso de forma infeliz até, né? Habitat, vamos ver aqui, ó. Primeiro conceito. Habitat, gente, é o local onde uma espécie pode ser encontrada. É o endereço, entre aspas, né? Um jeito tradicional de nos referirmos a esse conceito ecológico. Então, tá vendo? Ó? Local específico, né? Onde o organismo vive. Aí vem o conceito de nicho ecológico. Toma cuidado, esse conceito é bastante amplo. Ele inclui o conceito de habitat também, além disso, tá certo? Então, nicho ecológico é tudo que a espécie faz no seu meio, no seu habitat. A gente pode chamar esse espaço, que tem outros seres, inclusive, e fatores não vivos, como a temperatura, os gases, a água, né? E assim por diante, de ecossistema. É o papel biológico da espécie no seu ecossistema. Nós temos, tá vendo, jeitos diferentes de definirmos esse conceito grande, que é o de nicho ecológico. Todas as atividades, tá vendo, ó? Todas as atividades realizadas pela espécie no seu habitat. Veja só aqui, né, o conceito de habitat. Então, se você disser que um ser vivo vive em uma caverna, morcegos da caverna, você está definindo o nicho ecológico dessa espécie. Aliás, morcegos de uma caverna é outro conceito, que é o conceito de população. Não quero te confundir, já a gente fala de população. Outro jeito de definir nicho ecológico, tá vendo? É o papel biológico da espécie no ecossistema. A gente vai definir também esse conceito da ecologia, que é ecossistema. Tá vendo? É muito difícil quando a gente pega um conceito amplo como o de nicho ecológico, não mencionarmos outros conceitos, tá ok? O que eu já defini para você, tá nessa tela inclusive, é o de habitat. Mencionei população, aqui aparece ecossistema. Vamos a estes conceitos então. Aqui antes, exemplo, tá vendo? A anêmona do mar é um cilinterado de habitat marinho, tá vendo? Isso daqui, então, é um exemplo, essa figura de habitat, a anêmona sendo localizada, não é isso? Então, nós temos aqui o conceito de habitat. Nós temos aqui os fungos, orelhas de pau, que são decompositores. Aliás, é coisa dos fungos serem decompositores. Quando a gente menciona esse papel importante, que é o de reciclar matéria orgânica em matéria inorgânica, a gente está determinando o nicho ecológico da orelha de pau. Claro que, olha só que interessante, se a gente considerar a orelha de pau no seu habitat, né? Mencionarmos aqui o tronco, por exemplo, tá vendo que a orelha de pau está aqui no tronco, né? Por isso que esse fungo tem esse nome, inclusive. Nesta figura também nós podemos ter o conceito de habitat. Então, além de nicho ecológico, quando a gente classifica a orelha de pau como decompositora, nós estamos aqui na figura também
apresentando o habitat desse tipo de organismo, tá ok, gente? Claro que quando a gente menciona também que a anêmona do mar tem esse habitat, que é o marinho, né? Como o nicho ecológico engloba o habitat, aqui nessa figura nós também podemos caracterizar o conceito de nicho ecológico. Especificamente, só para te exemplificar, né? Habitat para anêmona, que é marinha, nicho ecológico para orelha de pau, que é decompositora. É o que direto e simplesmente essas figuras podem mostrar também, tá certo? Dúvidas? Os assuntos da ecologia são bem tranquilos, mas mesmo assim, se você tiver dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para você. Níveis de organização, vamos a eles. Olha só, a gente vai partir da espécie. O que é espécie? Seres com maior grau de semelhança. Então, esses indivíduos vão ter semelhanças anatômicas, morfológicas, do funcionamento do corpo, da embriologia, os embriões são parecidos, praticamente iguais, dependendo. Semelhanças genéticas, têm o mesmo número de cromossomos e, consequentemente, semelhanças bioquímicas do DNA e do RNA, né? Então, são ali as semelhanças anatômica, embriológica, genética e bioquímica de DNA, RNA, proteínas e assim por diante, tá ok? Para ser da mesma espécie, tem que gerar descendentes, precisam cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Essa capacidade de gerar descendentes férteis é o que a gente pode chamar simplesmente de reprodução, não é isso? A reprodução é condição fundamental para uma espécie continuar existindo, e continuar existindo é o que a gente chama de evolução. É um jeito simples, não é isso? De definirmos o processo evolutivo. Aquela espécie que evolui é aquela que se reproduz, tem potencial biótico. Potencial biótico é do conceito ecológico que se refere a essa capacidade de se reproduzir, de produzir cópias de si mesmo para continuar existindo, tá ok? Olha só, tá aqui inclusive para vocês aqui, é uma espécie, aquela ou aqueles seres vivos são da mesma espécie, se conseguem se reproduzir e consequentemente se reproduzem, evoluem, vão evoluir. Então tá a importância da reprodução para a evolução de seres aí que têm essas semelhanças e conseguem se reproduzir, ok? A população agora, olha só, a população é a espécie no seu meio, localizada. Quando a gente localiza uma espécie que tem todas essas características que está aí para vocês, nós estamos mencionando o conceito ecológico de população. Tá ok? Bactérias intestinais, Escherichia coli do intestino. Eu estou mencionando inclusive o nome científico dessa bactéria e localizando, ela está no seu intestino, no meu intestino, então isso é uma população. Tá ok? Eu posso mencionar a Entamoeba coli, que é uma ameba, é um tipo de protozoário, Entamoeba coli do intestino. Então eu localizei também essa espécie, eu estou mencionando a sua população, tá ok? Então nós temos aqui população, seres da mesma espécie que vivem em uma área ou região. Você está vendo? Tem que estar incluído no conceito de população a área, o local onde a espécie. Nós estamos localizando a espécie. Então, tá vendo? A espécie na sua área. Uma espécie na sua área. Agora há pouco eu mencionei a Escherichia coli, que é bactéria, e a Entamoeba coli, que é um protozoário. Ameba, um tipo de ameba. Ambas vivem no intestino. Opa, já incluí então aí duas espécies no mesmo local. Isso já não é mais população simplesmente. Isso é um conjunto de populações, duas no caso, obviamente. Esse conjunto de populações é o próximo conceito, você já sabe qual é? É o conceito de comunidade. Opa, perdão, passei aqui, deixa eu só voltar lá. Aqui só um exemplo, né? Gramíneas de um campo, em um campo na Nova Zelândia, tá vendo? Eu localizei aqui essas gramíneas, são seres da mesma espécie, vegetais, obviamente, de um local. Isso é população. Veja o que eu estava te falando, ó. Quando a gente tem um conjunto de populações, duas espécies no mínimo, ali naquela área localizada, isso já é uma comunidade, já ampliamos o conceito, comunidade ou biocenose, então conjunto de populações de uma área ou região. Eu coloquei aqui um exemplo genérico, né? Nós temos aqui 3 espécies em um determinado local. Num ambiente aquático, por exemplo, esse recorte, essa figura aqui, por exemplo, mostra a espécie, uma espécie de peixes ou uma população de peixes. Aqui seguramente a gente tem corais, anêmonas do mar, esponjas. Então nós temos aqui de 3 a 4 espécies diferentes só nesse recorte aqui desta figura, tá vendo? Então só nesse recorte aqui dessa figura nós temos populações exatamente nessa área, vivendo nesse local. Isso é um
conceito aí de comunidade. Claro que para você que sabe bastante, se nós incluirmos a água, a temperatura da água, os sais, o pH, que são fatores não vivos, mais estas populações, aí a gente já tem um conceito maior, que é o de ecossistema. Tudo depende do que está escrito, do que é mencionado lá no texto ou lá na questão. Se ele só falar espécies diferentes, populações, ele pode até dizer assim, de uma área, isso é só comunidade. Se ele mencionar populações de uma área interagindo com os fatores não vivos, químicos e físicos, que são os fatores abióticos, aí isso já é ecossistema. Olha só aí o conceito. Unidade fundamental da ecologia é um ponto de partida da ecologia, né? Tá certo? O que o ecossistema reúne? Fatores bióticos, que são as populações ou as comunidades, as espécies diferentes, simplesmente, interagindo com os fatores abióticos, que são os fatores físicos e químicos, como a luz, a temperatura, a água, o teor de água, o teor de sais, o pH, né, a concentração dos prótons H+, e assim por diante, tá ok? Então, quando o texto considera seres de espécies diferentes interagindo com o meio físico-químico ou com esses fatores abióticos, a gente tem o que a gente chama de ecossistema. Nós podemos definir assim, então, ó, ecossistema reúne a comunidade, que é a biocenose, mas o local, o biótopo, esse nome confunde um pouco, né? Biótopo significa local onde vivem os seres vivos. Esse espaço, esse local, ele reúne, obviamente, agentes físicos e químicos, tá? Então, esse biótopo aqui nada mais é do que o local onde estão esses fatores abióticos. Não vai confundir porque tem o prefixo bio aqui na frente, né? Dá a impressão de que essa palavra se refere a algo vivo, né? Mas na verdade se refere aos fatores abióticos que estão interagindo com os fatores bióticos representados aqui pelo conceito de comunidade, né? Comunidade biocenose. Tudo bem, gente? Nós podemos pegar aqui agora a parte viva do nosso planeta, né? A esfera viva do nosso planeta é isso aqui, ó, que a gente chama de biosfera, conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Ela é resultante, é claro, da união aí, ou da intersecção entre a atmosfera, a litosfera ou crosta terrestre, com a hidrosfera. Aqui você está vendo na intersecção, ó, onde tem ar, onde tem terra, onde tem água, tem seres vivos. Seguramente é essa parte, essa esfera viva, né, que a gente chama de biosfera. Nós podemos definir a biosfera como um conjunto dos grandes ecossistemas. Aqui eu coloquei só todos os mas se eu me referir à floresta amazônica, por exemplo, aos desertos, às geleiras, tundra, taiga, que são grandes ecossistemas, esses grandes ecossistemas que formam a biosfera, portanto, é o que a gente chama de biomas, né? Bioma é um grande ecossistema, tá certo, turma? Então nós temos aqui esse conceito também ainda que aparece aqui para vocês, disfarçado, né, dentro desse grande aqui conceito que é o de biosfera, mas a gente pode ir nessa sequência, né? Espécie, população, comunidade, ecossistema, bioma, que aparece aí para você, e depois biosfera. Eu quis colocar, incluir, achei mais interessante incluir o conceito de bioma, que são os grandes ecossistemas do nosso planeta aqui nesse conceito de biosfera. Tá vendo? O bioma é um grande ecossistema, tá ok? Os níveis de energia, os níveis tróficos. Claro que quando a gente fala de níveis tróficos, nós estamos falando de cada etapa de uma cadeia ou teia alimentar que vai transferir matéria orgânica e energia. Trófico vem de trófos, que significa energia, tá certo? Eu estou falando aqui das populações de seres vivos que interagem entre si, literalmente quem vai servir de alimento para quem come quem passa matéria orgânica e energia, obviamente energia química contida nessa matéria orgânica. Então nós temos aqui o nível daqueles seres que conseguem sintetizar material orgânico energético, nutricional, aqueles que fazem fotossíntese, principalmente produzem açúcar. São os produtores, o nome é muito bem dado, né, gente? São os seres vivos autótrofos. Auto é aquele que produz ele mesmo o seu material energético, né? Produz seu alimento, que é a glicose, através principalmente da fotossíntese. Olha lá, sintetizam compostos energéticos, carboidratos. A maioria deles é clorofilado. A maioria dos produtores é clorofilada.
Deveria estar um O aqui concordando com o masculino, tá? Ou seja, o que significa ter clorofila? Significa fazer fotossíntese. A maioria, tá? Existe outro tipo de processo de síntese também, que é a quimiossíntese. Mas nós temos aqui, obviamente, para a maioria dos produtores, eles são fotossintetizantes. Eu estou falando das algas e das plantas, né, gente? Então, nós temos os produtores terrestres, que são os vegetais, né? E nós temos aqui a maioria de angiospermas deste grupo vegetal, mais complexo, inclusive, são os únicos vegetais que têm frutos, não é mesmo? E dos produtores aquáticos, obviamente, que são as algas unicelulares do fitoplâncton. A gente vai definir isso numa outra aula ainda, tá? Mas plâncton corresponde a um extrato de seres vivos, populações, né? Um tipo de comunidade, a gente pode dizer assim, que engloba algas ali, e também animais microscópicos como microcrustáceos. A gente vai chamar inclusive de zooplâncton. O plâncton, de maneira geral, tanto essas algas unicelulares quanto esses seres microscópicos do zooplâncton, são seres que não têm deslocamento próprio. Eles estão na superfície de ambientes aquáticos, são levados pelas marés, tá certo? Pelas correntes de água. Aqui a gente tem as diatomáceas, tá? As diatomáceas são algas unicelulares, tá ok? Elas correspondem à maior parte desse fitoplâncton, elas produzem a maior parte do oxigênio do nosso planeta. Então nós temos aqui, de fato, o pulmão do mundo são as algas do fitoplâncton, no sentido de produzir gás oxigênio para o planeta. Quem faz isso são as algas de fato. As florestas até produzem toneladas de gás oxigênio, como a floresta amazônica, mas ela consome também esse gás produzido, não sobra praticamente nada para a atmosfera global. Agora, o oxigênio produzido pelas algas aqui, sim, acaba sobrando, tá certo? Nós temos aqui os consumidores, mais um nível trófico. Obviamente, os consumidores são chamados assim porque eles consomem, os produtores ou eles mesmos, né? Então, nós temos aqui, são seres vivos heterótrofos, obviamente aqueles que buscam matéria orgânica energética de fontes externas alimentando-se, tá certo? O consumidor primário ou os primários são aqueles que se alimentam dos produtores. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos primários e assim por diante, né? Então, olha lá, os primários alimentam-se dos produtores, os secundários dos consumidores primários e assim por diante, tá ok? Pronto, nós temos mais um nível trófico aqui para a gente fechar, o nível trófico daqueles que conseguem transformar matéria orgânica morta, restos de plantas e de animais, em matéria inorgânica. Esse processo a gente chama, obviamente, de decomposição. Os decompositores, eles são recicladores de matéria orgânica, como está aparecendo aí para vocês. Eles transformam essa matéria orgânica, restos de carboidratos, proteínas, em sais minerais, enriquecendo o solo para as plantas. É sabido, né, que essa reciclagem leva à formação de sais à base de nitrogênio, a amônia, o íon amônio e o próprio nitrato. O nitrato é absorvido pelas plantas, gente, lá na raiz, no nível das raízes, e ele vai entrar na síntese das proteínas desse ser vivo. Então é muito importante para a planta construir suas proteínas, são moléculas da vida, não é mesmo? O enriquecimento de sais minerais a partir da decomposição desses seres vivos. Os principais decompositores já aparecem para vocês, bactérias e fungos, tá? A gente cita aqui os principais decompositores, tá ok? São os principais decompositores, como aparece aqui. Essa figura achei interessante, né? Porque nós temos aqui, né, o gafanhoto, que é um herbívoro, portanto é um consumidor primário. E nós temos aqui as bactérias, que são os decompositores. Se a gente incluir aqui o galho onde está esse gafanhoto, você está vendo? Nós temos o produtor. O galho aí é uma planta, não é isso? Então nós temos aqui, conseguimos até visualizar aqui, completando até essa legenda, tá certo? O nível trófico dos produtores. O gafanhoto seria o consumidor primário, porque ele está se alimentando diretamente do produtor. A gente sabe que os gafanhotos comem plantas, é só a gente ver aí o que está acontecendo com essa nuvem de gafanhotos. São insetos migratórios, infelizmente andam em bandos gigantescos, causam problemas, né? E nós temos aí, obviamente, os decompositores. Você está vendo? Nessa figura a gente consegue ver aí os três níveis: produtor, consumidor primário, que é o GAFA, nosso gafanhoto, e as bactérias que vão decompor, obviamente, os restos dessa planta quando ela morrer, os restos do corpo desse gafanhoto quando ele morrer. Tá certo, gente? É isso. Aulinha de ecologia. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudado. Beijos, abraços. Até a próxima aula.